Olá, boa noite. No Rio Grande do Sul, o nível do Guaíba caiu ainda mais hoje. Prefeitura de Porto Alegre abre comporta para ajudar no escoamento das águas. A situação no momento é mais grave em cidades que ficam às margens da Lagoa dos Patos. E governador Eduardo Leite anuncia programa para destinar R$ 2.500 para cada família que esteja na faixa da extrema pobreza. E você vai ver também. No último episódio da série Refugiados do Clima, como as mudanças climáticas transformaram o cenário do planeta e quais as medidas do governo brasileiro para lidar com tragédias como esta no sul do país. IBGE mostra que 93% da população brasileira está alfabetizada. Em 60 anos, o percentual subiu quase 20 pontos. Estava dormindo, aí um vizinho chamou a gente, acorda que a água já tá na rua. Aí a gente saiu por cima, fomos pro segundo andar aí com as coisas, com as crianças, né? E a gente no desespero, não sabia o que fazer, como é que a gente tinha as crianças de casa e eu não sei nadar. Aí a gente viu um barco lá, pediu uma ajuda e veio tirar nossos filhos de casa. Eu achei que meu filho ia morrer afogado. Não sei para onde eu vou, moço. O governo do Rio Grande do Sul apresentou um plano de reconstrução após a catástrofe que atingiu o estado. A situação ainda é de calamidade. O número de mortes confirmadas chegou a 154. 94 pessoas estão desaparecidas. Pois é, Amanda, e com a malha viária, né, as rodovias bastante comprometidas no Rio Grande do Sul, mais uma estrada está prestes a desmoronar, está em perigo. O repórter William Cury vai trazer informações ao vivo de Porto Alegre, né, William? Essa rodovia que apresenta problemas agora é a Rota do Sol, né, que vem desde Lajeado, vai lá para Caxias do Sul, é perto de Caxias do Sul. Ela vai ser interditada, William? Isso, Augusto. Amanda, boa noite a você que nos acompanha. Olha só, é uma rodovia que não pode mais passar veículos. Sim, está interditada porque, de acordo com os engenheiros responsáveis, ela tem praticamente 100% de risco de desabar. Ou seja, uma hora ou outra ela vai acabar cedendo. E aí serão 20 dias para fazer a limpeza e tentar construir uma alternativa provisória. A Rota do Sol é a rodovia que sai do Lajeado e vai até o litoral do Rio Grande do Sul, ou seja, ligando o Capão da Canoa, região de Torres, passando por Caxias, região de Bento Gonçalves, região turística de Bento Gonçalves, também produtora de vinhos, e vai até Lajeado, no Vale do Taquari, região que foi fortemente atingida pelas inundações aqui no sul do estado. Então, é um problema. A rodovia aguentou nos períodos mais críticos de tempestades, mas agora a estrutura parece ter dado sinais de que vai, de fato, colapsar. Hoje a chuva deu uma trégua aqui na região metropolitana do Rio Grande do Sul. Teve uma garoa um pouquinho mais forte no período da manhã. Depois saiu o sol. Teve até um tempo mais quente por aqui, 17, 18 graus. Agora já baixou de novo, 14, 15 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. Hoje teve anúncio importante do governo do estado do Rio Grande do Sul, um plano de recuperação e reconstrução do estado, um plano em 3 etapas, uma etapa de curto prazo, uma outra etapa de médio prazo e uma outra de longo prazo. De longo prazo, por exemplo, é o fortalecimento da atividade produtiva gaúcha, é algo mais longo, um plano que envolve inclusive a economia. Para os planos de curto prazo, são aquelas ações emergenciais, entre elas a construção de uma cidade temporária para acolher os desabrigados aqui no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar na reportagem que nós preparamos. O Rio Grande do Sul permanece com muitos lugares debaixo d'água. Ainda não é possível contabilizar os estragos e ter a real dimensão da tragédia. A gente pode imaginar alguma coisa. Mas eu, para ser bem franco, a minha imaginação ultimamente ela tá muito fraca. Mas as pessoas afetadas precisam de um recomeço. Hoje o número de homens, mulheres e crianças em abrigos varia em torno de 78 mil. A maior parte em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Guaíba. São ginásios, igrejas, escolas e universidades que foram adaptados para receber as pessoas que perderam tudo nas cheias. Os espaços são improvisados, mas passaram a representar o lar de quem não tem mais nada. Fui acolhido do frio, da minha dor de cabeça, da minha fome também. Tudo isso foi acolhido aqui. Moraria aqui.
Moraria aqui, nesse lugar que está acolhendo nós de uma maneira, como é que eu vou te dizer assim, incondicional. O problema é que vários desses locais são importantes para outros usos, como as escolas, e não podem ficar servindo de abrigo por muito tempo. O governo gaúcho anunciou que vai construir 4 cidades temporárias. A ideia é levar parte das pessoas que estão em abrigos para esses locais. Serão estruturas provisórias, equipadas com cozinhas, chuveiros, brinquedotecas, espaço para pets, televisões e refeitórios. Aqui em Porto Alegre, o local escolhido é o Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte. É uma área ampla onde normalmente acontecem os desfiles de carnaval. Segundo o governo, é uma região que não tem problemas com alagamentos. A expectativa é que as obras sejam rápidas e que as primeiras pessoas já possam se mudar para cá em menos de um mês. As cidades temporárias são parecidas com os hospitais de campanha, que foram erguidos em várias cidades do país durante a pandemia de Covid-19. As cidades temporárias vão abrigar as pessoas que perderam as casas até que elas consigam uma moradia definitiva. É um primeiro passo para que elas possam começar a seguir em frente. Do zero, sem reclamar. É o jeito? É o jeito, é a única saída que temos. Para confortar os cães resgatados durante a enchente no Rio Grande do Sul, voluntários da cidade de São Leopoldo presentearam cada um deles com bichinhos de pelúcia. Assim, os cachorrinhos desses abrigos têm uma distração em meio ao caos. Um pequeno gesto de solidariedade, mas que vale muito para quem também sofreu tanto nessa tragédia. E hoje é o Dia Internacional do Combate à LGBTfobia. Um levantamento feito pelo Instituto Polis mostrou que entre 2015 e 2022, o número de registros de homofobia e transfobia cresceu mais de 15 vezes na cidade de São Paulo. No ano passado, 230 pessoas LGBTQIA+, foram mortas no Brasil. A madrugada de 3 de fevereiro de 2024 ficará para sempre marcada na memória de Rafael e Adrian. Naquele dia, os dois foram agredidos em uma padaria na zona sul de São Paulo por serem homossexuais. A gente acha também que uma violência ela acaba ali no momento que a agressão termina, mas essa violência ela dura para sempre. Eu passei muito tempo lembrando daquele dia e tendo crise de ansiedade. São coisas que marcam a gente ser agredido por quem a gente ser ofendido por quem a gente por uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, eu gostaria de nunca ter visto, é um negócio que a gente carrega sequela depois disso. Adrian já tinha sido agredido em 2014. Ele conta como foi reviver a dor. Eu vou falar com o Rafael e eu vejo o nariz dele sangrando e eu falo, nossa, você está sangrando. E ele fala, mas você também. E é nesse momento que a gente tem noção do tamanho da violência. E aí eu relembro tudo que eu já vivi e eu estou vivendo a situação de novo. Foi complicado. Casos que retratam uma triste estatística. Uma pesquisa do Instituto Polis mostrou que na capital paulista, 63 boletins de ocorrência por homofobia e transfobia foram registrados em 2015. Já em 2022, foram 960, um aumento de 1.424%. O levantamento também mostrou que entre 2015 e 2022, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registrou 525 casos de lesão corporal e violência doméstica por homofobia e transfobia na capital. 55% desses casos foram em espaços públicos e 49% dentro de casa. A violência LGBTfóbica acaba se concentrando justamente nos mesmos lugares em que a população LGBTQIAP+, passeia, se diverte em bares, restaurantes, festas, e isso é na região central de São Paulo. Alguns meses depois do episódio, a mulher que agrediu Adrian e Rafael continua solta. Mas o casal espera que a denúncia sirva como exemplo de força. Eu acho que não só numa esfera pessoal, de querer que essa mulher seja condenada por uma satisfação pessoal, eu acho que também é um recado que a gente precisa passar para a sociedade de que esse tipo de situação é absolutamente inadmissível e que qualquer pessoa que se sinta confortável para fazer o que essa mulher fez com a gente vai pagar. Em nota, o Ministério Público de São Paulo afirmou que a denúncia da mulher que agrediu o casal já foi oferecida e aguarda agora o recebimento do judiciário. Influenciadores que promovem rifas digitais e jogos online estão na mira da Polícia Civil de Minas Gerais.
Para explorar os jogos de azar, os suspeitos cometem diversos crimes. Esses carros de luxo e até um jet ski avaliados em 4 milhões de reais foram apreendidos numa operação da Polícia Civil em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os veículos eram oferecidos como prêmios em rifas digitais pelo influenciador Eric Luiz Ferraz dos Santos, conhecido como Eric Trembala Iluminado. Ele era caminhoneiro, tem quase 500 mil seguidores nas redes sociais e chamou a atenção dos investigadores pela mudança do padrão de vida. Passou rapidamente a ostentar uma vida de luxo com carros importados, motos aquáticas, fazendo rifas de bens superiores a R$1 milhão. A exploração de jogos de azar é considerada contravenção penal, uma conduta ilícita de menor potencial. Mas Eric Luiz é investigado também por outros crimes. Os bens apreendidos não estavam no nome dele. E há indícios de que amigos e pessoas mais próximas do influenciador eram favorecidos nos sorteios. O sorteio era pela Loteria Federal. Só que o sistema que fazia a distribuição desses números a quem comprava era dele. Então há suspeita que ele conseguia manipular totalmente esse sistema. Segundo a polícia, as rifas eram vendidas a preços irrisórios. Mesmo assim, o faturamento era alto. No sorteio de uma carreta, por exemplo, os participantes compraram 10 milhões de cotas a 29 centavos cada uma. O suspeito lucrou quase 3 milhões de reais. Nas últimas semanas, o influenciador chegou a promover um sorteio para o Rio Grande do Sul. Já vendeu 70%. Lembrando, essa ação aqui, o dinheiro dela, a gente vai estar abençoando nossos irmãozão lá do Rio Grande do Sul. A exploração de jogos de azar nas redes sociais levou à prisão também de um casal de influenciadores digitais no Espírito Santo. Segundo a polícia, Anderson Júnior e Ludmila Oliveira têm mais de 1 milhão de seguidores, levavam uma vida de luxo e movimentaram de forma suspeita cerca de 20 milhões de reais. O dinheiro seria proveniente do chamado Jogo do Tigrinho, que simula um cassino online do tipo caça-níquel, que promete ganhos em dinheiro, mas já causou prejuízos financeiros a usuários. Há uma migração hoje do jogo do bicho para questões realizadas através de mídias digitais. E junto com essas contravenções penais, vem também a lavagem de dinheiro, crimes de sonegação fiscal e também estamos apurando crimes de falsidade ideológica e associação criminosa. No Rio de Janeiro, 2 homens foram presos em uma ação da Polícia Rodoviária Federal e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente contra o tráfico de animais silvestres. Segundo as investigações, os animais eram levados de Minas Gerais para serem comercializados em uma feira da Baixada Fluminense. Durante a ação, os policiais apreenderam 3 pássaros. Ainda foram encontradas gaiolas, um alçapão e diversas caixas de papelão para o transporte ilegal das aves. Os suspeitos vão responder por receptação e associação criminosa. O desemprego subiu em 8 estados brasileiros no primeiro trimestre deste ano. São mais de 8 milhões de pessoas desempregadas no país. Ainda assim, a desocupação recuou em 21 estados e no Distrito Federal e teve o melhor resultado para o período nos últimos 10 anos. Marcos trabalhava em uma loja no Rio de Janeiro, mas em dezembro do ano passado perdeu o emprego. Enquanto tenta uma nova vaga, está fazendo cursos para aumentar suas chances. Eu estou fazendo o curso de informática e também estou fazendo o curso de recepcionista. Enfim, e dali também mantendo a mente aberta para novas alternativas. 8 milhões e 600 mil pessoas estavam desempregadas no Brasil no primeiro trimestre deste ano. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego atingiu quase 8%, um aumento de 0,5 ponto percentual em comparação ao trimestre anterior. Mas, apesar disso, é o melhor resultado para o período em 10 anos. A taxa de desocupação ficou mais alta em 8 estados. Outros 17 e o Distrito Federal permanecem estáveis. Apenas o Amapá registrou queda. Primeiro trimestre de cada ano, normalmente ele é caracterizado por uma expansão do número de pessoas procurando trabalho, muito em função de processos de dispensa de pessoas que estavam trabalhando ali no final do ano, nos meses principalmente de novembro e dezembro, seja por meio de contratações temporárias ou até mesmo trabalhadores efetivos, mas que na virada do ano alguns são dispensados.
O rendimento médio dos brasileiros que estavam empregados nos primeiros 3 meses do ano foi de R$ 3.123, um aumento de 1,5% em relação ao trimestre anterior. Aos 18 anos, depois de concluir o ensino médio, Yasmin busca o primeiro emprego. Apesar de ter sido reprovada em 2 entrevistas, não desanimou. Agora, aguarda mais um processo seletivo. Continuo em busca, tenho certeza que vai aparecer uma oportunidade boa para mim. Vou fazer uma entrevista segunda-feira, no caso, e espero que dê certo. E vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. O que você nos conta para esse final de semana, principalmente lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o tempo como é que fica? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, olha, amanhã e todo o fim de semana, no Rio Grande do Sul, o sol aparece, não esquenta e olha só tem previsão de chuva no norte gaúcho. Agora o que chama atenção é a frente fria em Santa Catarina, que vai provocar chuva forte e volumosa. Olha, a Defesa Civil lançou um alerta aí para chuvarada durante todo o fim de semana. Essa área em laranja está em atenção porque pode chover até 100 milímetros no fim de semana. Em amarelo, observação que pode chover 70 milímetros e olha só, em azul, risco baixo para tempestades com máxima chegando até 40 milímetros de chuva, viu? Por outro lado, no centro-oeste e também no sudeste, dia quente e seco e olha, não deve chover. Agora no Rio de Janeiro, olha, a ressaca foi tão alta que a Marinha do Brasil precisou prorrogar o risco de ressaca para o fim de semana, até domingo. As ondas podem chegar até 3 metros de altura. Olha, essas imagens são de hoje pela manhã, viu? No final de semana, o dia vai ser quente, abafado no Rio de Janeiro e olha, com as máximas chegando aos 32 graus amanhã, 33 no domingo e 31 graus na segunda-feira com chuva fraca e isolada. Em São Paulo também esquenta, viu? Os termômetros registram 28 graus no sábado, 25 graus no domingo e 24 graus na segunda-feira. Agora, na região norte e no nordeste, tem previsão de chuva em toda essa área que a gente vê mais escura aqui do mapa. Falando em temperaturas, dia quente abafado em grande parte do Brasil, com os termômetros, olha, na casa dos 33 graus em Manaus e 30 graus em Belo Horizonte. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Em Porto Alegre, o nível do Guaíba continua caindo. Algumas ruas já secaram e os moradores começaram a retornar e limpar suas casas. Vamos direto a Porto Alegre conversar com a repórter Andiele Silveira, que traz todas as informações para a gente. Boa noite para você, Andiele. Hoje a Prefeitura abriu uma comporta, né, para ajudar a escoar a água da cidade para o Guaíba. Como é que está a situação hoje aí em Porto Alegre, Andiele? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda, todo mundo que está nos assistindo. É isso mesmo, nós estamos aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, onde a gente pode ver que a água ainda está muito alta, está bastante inundado por aqui, mesmo com a redução do nível do Guaíba, que está em 4,62 metros. Mas hoje a Prefeitura tomou essa decisão, então, de abrir essa comporta de número 3, que é onde a gente está aqui no fundo, lá no ponto a gente consegue enxergar um pouco exatamente no ponto que a gente está, para facilitar que essa água que está concentrada aqui na cidade escoe de volta para o Guaíba. E por que essa decisão? Porque eles perceberam que a água aqui da avenida está 40 centímetros mais alta o nível em relação ao cais. Então, tirando essa comporta que conteve aí a água em outros momentos, agora essa água pode voltar a fluir de volta para o Guaíba. Mas a gente pode perceber por aqui que é um cenário de cidade fantasma, porque com a falta, com as enchentes, veio a falta de luz. São mais de 700 mil pessoas sem luz em Porto Alegre nesse momento, e aqui no centro são 30 mil. E desses 30 mil, 20 mil estão em áreas secas aqui, áreas mais altas da região central, mas que seguem sem luz em função das enchentes que seguem por aqui, a água que toma conta de ainda uma parte do centro. A CE Equatorial, que é a empresa que opera aqui a energia elétrica na cidade, ela está tentando fazer uma operação inédita para fazer com que o circuito, que é totalmente subterrâneo aqui, que totalmente interligado também, no momento que ele é ligado, ele liga todo o centro,
tentar fazer com que ligue parte só, para que essas 20 mil pessoas, pelo menos, que estão em áreas secas, consigam ter a luz de volta, já que elas estão há mais de 10 dias sem luz. Então essas são as expectativas para os próximos dias, que com a abertura da comporta a água volte ao Guaíba, também vão ter acesso a 2 casas de bomba que estavam totalmente inundadas, para começar o escoamento dessa água, e também que seja o fim do apagão aqui no centro histórico da cidade. Volto com vocês no estúdio. Nossa, tanto sofrimento, né, Angele? Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. O presidente Lula sancionou a lei complementar que suspende por 3 anos a dívida do Rio Grande do Sul com o governo federal. O texto, publicado hoje no Diário Oficial da União, também reduz a 0 a taxa de juros no contrato do Estado durante esse período de 3 anos. A medida deve evitar gastos de 11 bilhões de reais com as parcelas e mais 12 bilhões com os juros da dívida. E ainda o saque calamidade do FGTS está disponível para mais 14 cidades do Rio Grande do Sul. Ao todo, já são 72 os municípios onde os moradores podem retirar o dinheiro de suas contas. Quem traz mais informações sobre isso é o nosso repórter Marcos Amoroso, direto de Brasília. Boa noite para você, Amoroso. Olá, Augusto. Boa noite a você, Amanda, e a todos que nos assistem. Esse saque calamidade ele pode ser feito pelo próprio aplicativo do FGTS por todos os trabalhadores que moram nas áreas atingidas pelo desastre natural. O valor máximo desse saque é de R$ 6.220 por cada conta vinculada e limitado, é claro, ao saldo dessa conta. Seguindo na linha da disponibilidade de benefícios sociais, o Ministério do Desenvolvimento Social liberou hoje o benefício do Bolsa Família para as mais de 620 mil famílias do Rio Grande do Sul beneficiárias do programa. Segundo o ministro Wellington Dias, esse pagamento aos gaúchos será feito de uma só vez. Vamos acompanhar o que disse o ministro. O pagamento já neste primeiro dia disponibilizado, sem aquele cronograma, aquele impertício do calendário de pagamento. São mais de 400 milhões de reais que chegam para as pessoas numa hora que muito precisam. O Dr. Tony Ramos fez hoje uma nova tomografia e mostrou uma significativa melhora. Ontem ele passou por uma cirurgia para drenar um sangramento intracraniano e está internado em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo o boletim médico divulgado no início da tarde, o ator respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu quadro clínico é estável. O registro de violações contra pessoas em situação de rua aumentou nos primeiros 4 meses de 2024. É o que revela um relatório do Ministério dos Direitos Humanos. Com 8 meses de gravidez, Camila conheceu as ruas. O meu marido ele é usuário de droga, não consegue ficar dentro de uma casa e para mim não abandonar ele, eu fico com ele aqui. Camila e o marido fazem parte dos 28% das pessoas em situação de rua que sofrem com alcoolismo ou com outras drogas. O levantamento do Ministério dos Direitos Humanos revelou ainda que quase metade vive nessas condições por problemas familiares. Na sequência, vem o desemprego, que atinge 38% dessa população. A fome faz parte da rotina. A panela do Lucas mostra isso. Vamos dar uma olhada ali na panela, vem cá. Já era, rapaz. Foi pouca carne, hein? Foi. Os moleques comeu, meteu marcha. Vamos ver aqui, ó. Era gordura, nós estávamos frutando. Nos primeiros 4 meses deste ano, foram registrados 6.117 violações contra pessoas em situação de rua. Um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Gente como a Luciana, que mesmo com curso superior, vive nas ruas há 8 meses. 51% da população está em São Paulo. Outra no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Campinas e Florianópolis. Em relação a trabalho, quase 70% já tiveram um emprego com carteira assinada. Mas no Sudeste essa proporção é ainda maior. 8 de cada 10 pessoas em situação de rua já tiveram um emprego formal.
Mesmo com qualificação na área de hotelaria, Luciana só consegue vaga para fazer bico. Trabalho no Mediterrâneo, no buffet. Trabalha? Trabalho. Eu tenho bolsa, né? Lucas também faz bico. Ele ajuda a carregar cargas em caminhões. Trabalhava com paisagismo, mexia com jardinagem. E agora? Agora eu tô na rua. Além da dificuldade para arrumar um emprego fixo, o preconceito e as diversas formas de violência fazem parte da rotina. As violações mais comuns envolvem violência física, exposição de risco de saúde, maus tratos, abandono e agressão física. A gente fica aqui no começo, aqui na curva da avenida, alguns carros eles vêm com a janela aberta, chegam aqui e eles fecham a janela. O coordenador do Movimento Nacional da População de Rua cobra mais ações afirmativas. Não há políticas que agreguem, que possam garantir uma segurança de teto mesmo para essa população. E aí, como estamos nas ruas, as pessoas que não conhecem nossa realidade nos julgam, inclusive a mídia, a parte dela, nos julgam enquanto pessoas drogadas, pessoas perigosas, e geralmente as pessoas querem exterminar quem é perigoso ou quem usa álcool e drogas, ou aprisionar. O Rede TV News segue agora com as notícias do esporte. Após décadas de sucesso e dedicação ao jornalismo esportivo, o ex-narrador Silvio Luiz, o corpo do ex-narrador Silvio Luiz, nosso colega aqui na Rede TV, amigo também de muitos anos, foi velado e sepultado nesta sexta-feira. Fernando Fontana, um dia de muita comoção hoje, né, no adeus ao nosso eterno mestre. Exatamente. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda, amigos do Rede TV News. Foi um dia de muita comoção. O Silvio Luiz teve o velório dele, né, que começou por volta das 9 da manhã no cemitério Getsemane, no Morumbi. Depois ele acabou sendo sepultado às 14 horas. Eu estive lá no velório, realmente foi muita emoção. Estivemos com o Silvio aqui 15 anos na Rede TV, né? O Silvio que já fez 9 Copas do Mundo, um dos maiores ícones do jornalismo esportivo. Eu estive lá, vários companheiros da Rede TV também estiveram, Stephanie Freitas esteve lá, Alex Fogaça, o Cicinho, Marcelo Duó, Napoleão de Almeida e vários outros jornalistas consagrados também foram dar adeus a esse cara aqui, que a gente vai sentir muita saudade, Silvio Luiz. A manhã desta sexta-feira foi para prestar as últimas homenagens a Silvio Luiz, numa cerimônia mais intimista, reservada aos familiares e pessoas próximas neste cemitério da Zona Sul de São Paulo. Ícone da locução esportiva, referência para todos nós e dono de bordões que marcaram uma época. Silvio Luiz colecionava grandes amigos que os anos de profissão trouxeram a ele. Um deles é o apresentador José Luiz da Atena, companheiro de Silvio Luiz nas transmissões esportivas por décadas. Ele não conseguiu conter a emoção. O Silvio foi o mais criativo locutor esportivo de todos os tempos, um ser humano sem igual. E faz uma falta terrível, terrível, terrível. É isso. Ícones da narração esportiva como Fernando Solera, de 91 anos, foram se despedir do amigo Silvio Luiz. Ele foi o maior narrador esportivo que o país teve até agora. O legado dele é ser amigo de todas as pessoas que um dia ele sequer teve contato. Assim foi a despedida de um dos maiores nomes da história do jornalismo esportivo brasileiro. Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira em decorrência de falência de múltiplos órgãos. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. O narrador passou mal no dia 7 de abril, durante a transmissão da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos. Ele foi hospitalizado, recebeu alta, mas precisou voltar ao hospital onde estava internado desde o dia 2 de maio. Ao mestre Silvio Luiz, o nosso muito obrigada. O governo federal anunciou a liberação de 36 milhões de reais
para intensificar as ações de saúde voltadas à população atingida pela calamidade no Rio Grande do Sul. O foco agora é evitar a proliferação de doenças transmissíveis, o que pode ocorrer depois dessas enchentes lá no Rio Grande do Sul. O recurso está sendo destinado para os serviços de média e alta complexidade nos hospitais das regiões atingidas pelas inundações. Serão criados 150 novos leitos clínicos e 10 UTIs pediátricas. Em outra portaria, o governo anunciou a contratação temporária de 890 profissionais de saúde para atender a população local enquanto durar o estado de calamidade. Além disso, outros 2 hospitais de campanha devem ser instalados. Um neste fim de semana em São Leopoldo e outro na semana que vem em Novo Hamburgo. O governo também anunciou que vai ajudar na reconstrução das unidades básicas de saúde. O sistema de saúde ele precisa funcionar. E ele começa o funcionamento por meio da atenção primária à saúde, as unidades básicas de saúde. A maior preocupação agora é com a proliferação de doenças transmissíveis. Uma das ações é a intensificação das campanhas de vacinação contra gripe, Covid, raiva, hepatite A e tétano. Além disso, os esforços estão sendo concentrados para retirar a água empoçada e garantir a limpeza das ruas e das casas. As máquinas que vão fazer o bombeamento da água estão chegando ao Rio Grande do Sul. Serão ao todo 27 bombas enviadas pelos estados de São Paulo, Ceará, Alagoas e Pernambuco. Sem a água, a limpeza é facilitada, assim como o cálculo dos custos para a reconstrução. É importante que cada bairro que a água vá permitindo limpar, a gente já entre com limpeza. A gente já desobstrua o bairro, a avenida, as casas das pessoas, porque além de a gente ir criando as condições para a reconstrução, a gente também evita que os problemas de saúde sejam além daqueles que já estão definitivamente calculados aí diante desse desastre. O governo federal faz um apelo para que os prefeitos agilizem o envio dos planos de trabalho para recuperar as cidades o quanto antes, mesmo que depois seja preciso mandar novos projetos. A intenção é criar condições para retomar a normalidade. Muitos abrigos estão funcionando, por exemplo, dentro de salas de aula, escolas, que precisam voltar a funcionar. Abrigos que estão funcionando em universidades, que também têm uma pressão para voltar ao seu funcionamento. Então essa discussão que as cidades, que o governo do estado vai ter que fazer, e nós vamos acompanhar e aguardar que eles possam, nos apresentar os seus planos de trabalho. No Rio de Janeiro, o julgamento do governador Cláudio Castro por abuso de poder político foi suspenso depois de um pedido de vista do desembargador Marcelo Granado. A repórter Daniela Lobo acompanha a sessão no TRE e traz as informações ao vivo. Boa noite, Daniela. Então, por enquanto, tudo parado. O governador ganha mais um tempinho. Certamente. Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. O relator Peterson Simão pediu a cassação do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, de seu vice Tiago Pampolha e do presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar. Ele também votou pela inelegibilidade do governador e do presidente da Alerj por 8 anos a partir de 2022 e pediu que eles ainda paguem multa máxima de R$ 106.410. Já o vice-governador deve pagar multa de R$ 21.282. Os réus são acusados de abuso econômico e político. A acusação é de que eles teriam usado o órgão de pesquisas e estatísticas do Estado, CEPERJ, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, para contratar 27 mil pessoas para projetos. Mas, de fato, essas pessoas teriam sido contratadas como cabos eleitorais e teriam recebido 250 milhões de reais sacados diretamente dos caixas eletrônicos de agências bancárias. Entre os contratados
estão nomes até de presidiários. O relator considerou as ações uma afronta aos princípios de igualdade e oportunidade nas eleições de 2022, beneficiando o governador Cláudio Castro em detrimento de Marcelo Freixo. Após o relator votar, o desembargador Marcelo Granado pediu vista aos processos e os demais disseram que vão aguardar. O julgamento vai continuar no próximo dia 23, às 3h30 da tarde. Na ocasião, novo pedido de vistas pode ser pedido. Perfeito, obrigado. Daniela Lobo, falando direto do Rio de Janeiro. E a Justiça Federal tomou hoje o depoimento conjunto dos 7 militares da alta cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles foram acusados de participar dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Os acusados foram ouvidos separadamente durante a semana e hoje prestaram depoimento em conjunto. As audiências vão ajudar o Supremo Tribunal Federal a fixar pontos controversos do processo. Hoje também, a Suprema Corte negou mais um habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido negado tinha como objetivo interromper o inquérito contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Já o ministro Alexandre de Moraes mandou soltar o coronel do Exército Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, que também é suspeito de participar da trama golpista. Moraes considerou que não há mais necessidade da prisão para preservar as investigações. O coronel terá de usar tornozeleira eletrônica, não poderá se comunicar com outros investigados, nem usar as redes sociais. A taxa de analfabetismo caiu no Brasil nos últimos 12 anos. Apesar da melhora, os mais velhos, negros e pardos, ainda são a maior parcela entre os que não sabem ler e escrever. Poucos meses atrás, ler um simples recado era um desafio para Antonieta. Há 17 anos, quando ainda estava na 6ª série, ela precisou abandonar os estudos para trabalhar. Hoje, prestes a completar 65 anos, Antonieta resolveu voltar para a sala de aula. Faz falta para a gente. Às vezes a gente é muito humilhada, pega um papel, come muita letra, né? E aí lê errado. Então a gente precisa um pouco do estudo, que sem o estudo não somos nada. Eu quero tirar minha carta e tem que ter estudo. Como é que a gente vai tirar uma carta? 11 milhões e 400 mil brasileiros ainda não são alfabetizados e mais de 4 milhões têm 65 anos ou mais. Há determinados grupos, não é, que a taxa de analfabetismo é muito elevada. E isso, de certa maneira, deve ser considerado pelas autoridades municipais, estaduais e federal que tratam do tema da educação, a necessidade de haver uma ação mais concentrada nesses segmentos para que o Brasil possa superar essa base mínima de acesso à educação. Uma dificuldade muito grande, principalmente com as pessoas que não têm letramento. A partir do momento que você tem letramento, o convívio é maior entre os próprios familiares e também entra no mundo da cultura, de poder ir assistir uma peça de teatro, de pegar um ônibus, pegar um metrô, de pegar um livro e mergulhar dentro desse livro e se perceber na história daqueles livros. A taxa de analfabetismo caiu de 9,6% para 7% entre 2010 e 2022. Apesar da melhora no cenário, pretos e pardos ainda representam a maior parcela da população brasileira que não sabe ler nem escrever. E isso é reflexo dos 388 anos de escravização, da qual, quando as pessoas foram libertadas, elas não tinham direito a nada, nem trabalho, nem moradia, nem escola, nem saúde, nem nada, né? Então, a taxa de pessoas pretas e pardas é mais do dobro da taxa de pessoas brancas. Com acesso à educação e muito empenho, quem antes não conseguia ler e escrever, agora vê o futuro com mais esperança. Para mim mudou muita coisa, porque hoje, se for preciso eu sair sozinha, eu saio, eu já sei mexer no celular, passar mensagem, ainda não mexo com as minhas contas, mas vou conseguir. Mas está sendo maravilhoso. O presidente Lula sancionou a lei que determina o retorno do seguro obrigatório de veículos, agora chamado de SPVAT. O valor anual não foi definido, porém deve ficar entre R$50 e R$60. Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite. Um ótimo fim de semana. Nos vemos amanhã, a partir das 9h30. Até lá.